Olá! Você já ouviu falar certamente sobre guerra espiritual, mas será que você sabe mesmo guerrear? Vamos descobrir agora? Porque é um tema que muitas pessoas já ouviu, outros não, e mesmo muitos que já ouviram não faz ideia do que seja guerra espiritual. Bem, aqui em Efésios 6, 12, ele traz, né, Paulo, ele inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos fala que a nossa guerra, ela não é contra pessoas, ela é contra principados e potestades. Vamos ler o versículo. Efésios 6, 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, ele está dizendo que a nossa luta ela não é contra carne e sangue, mas sim contra seres espirituais da maldade, contra demônios, né? E aí ele ainda fala mais que a nossa guerra, ela não acontece aqui, né, nessa região terrena, e sim nos lugares celestiais. Então, se ela acontece nos lugares celestiais, isso também a gente, né, nos dá a certeza de que são guerras espirituais. E é impossível você lutar uma guerra espiritual com armas terrenas, não tem como. Às vezes, uma pessoa fala mal de você. Às vezes, né, distorce ali, traz difamação, coisas sobre a sua vida, e você vai tomar satisfação daquela pessoa, né? Isso daí é você querer lutar, né, de forma terrena com algo que é espiritual, porque muitas vezes quando você está sendo difamado, algumas coisas acontecendo, essa pessoa ela está debaixo de uma influência maligna. Claro, as pessoas que estão debaixo de uma influência maligna estão assim porque elas se deixam ser usadas, né? O coração delas estão ali disponíveis para isso, e o diabo, ele não perde tempo, ele vai com certeza entrar e usar o tanto que ele puder essas pessoas, porque elas estão disponíveis. Espero que você não seja uma dessas pessoas disponíveis, mas sim disponíveis para o Espírito Santo de Deus, para abençoar outras pessoas, além de si mesmo, né? Além da sua família. Pois bem, então se ela acontece em lugares celestiais, a gente tem que ter armas espirituais, né, para alcançar esses lugares. Então, se você está sendo difamado, eu só estou dando esse exemplo, mas a guerra ela acontece de várias formas e em vários campos. E às vezes você está perdendo guerras por não saber, não entender, não saber guerrear. Então, entenda a primeira coisa é isso. A guerra, o ataque, ele não é terreno, tá? Ele é espiritual e ele é feito por seres espirituais, principados, potestades, hostes da maldade, ou seja, demônios, seres mesmo infernais. E para que você consiga combater isso somente com o Senhor. Aqui nesse capítulo, no capítulo 6 de Efésios, ele fala sobre as armaduras de Deus. Quem tem essas armaduras de Deus? Quem é filho? Você é filho de Deus? Não é se você crê em Deus, não, tá? Existe uma diferença muito grande de você crer em Deus e de você obedecer a Deus e de você ter uma vida com Deus. Porque crer, o diabo também crê. A Bíblia diz que ele crê que estremece. Então, somente crer não é o suficiente. Mas, quando você crê e está debaixo ali da obediência, você é filho, né? Jesus fala assim, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, existe um intercessor, um intermediário, que é Jesus. Você adora Jesus, você tem Ele como seu único Senhor e Salvador. Ou quando dá ruim aí, quando as coisas começam a desandar, você corre ali para, né, ler uma mão, vai numa cartomante, num negocinho aqui, outro ali. Isso daí não é ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque quem conhece verdadeiramente Jesus sabe que ele é suficiente e ele é único. Porém, se você é filho amado do Pai, saiba que essas armaduras elas estão disponíveis para você, e você agora, se não sabia guerrear, vai aprender. E essas armas aqui que o Senhor nos traz são armas de defesa. Você não vê ninguém indo para a guerra total desprotegido, sem preparo, não. Se você gosta aí de filmes como eu, daqueles filmes medievais, você vê os soldados, né, lutando com aquelas armas, principalmente os soldados romanos, né? Eles têm aquele capacete. Imagina aí um soldado romano, que tipifica bastante o que a Bíblia está descrevendo aqui. A armadura
ela consiste em vários elementos, tá? E quando você não tem um desses elementos, ou só tem às vezes um pouquinho dele, saiba que a sua armadura ela está desfalcada. Ela pode estar com uma rachadura, ela pode estar com um buraco. E esse buraco aí pode ser uma brecha para que você receba ataques. Então, tome muito cuidado. Aqui, ele fala no 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Resistir no dia mau e depois de você tiver feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Ele fala de cingir os lombos com a verdade. Na verdade, essa arma, ela nada mais é do que justamente isso, a verdade. O Senhor, ele é a verdade. A Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás, é o diabo. Se você é uma pessoa que adora contar uma mentirinha aqui e outra ali, saiba que você está com a sua armadura totalmente desfalcada. Porque o pai da mentira é o diabo. Então, se você é uma pessoa que gosta de contar mentira, você não está sendo um filho. Você não está em obediência. Você está em pecado. Porque a mentira, por menor ou maior que ela seja, ela só tem um pai. E não é Jesus. Então, muito cuidado com as mentiras que você conta. Comece a vigiar, porque isso pode estar abrindo um buraco na sua armadura e você está recebendo ataques que você nem sonha por causa da língua mentirosa. Um outro elemento é a couraça da justiça. A Bíblia fala sobre a couraça da justiça, né? Tomai, e ela ainda fala assim, né? Tomai. Você não vê um soldado indo para a guerra e o general deles indo lá e falar, peraí, deixa eu vestir você. Pega aqui a botinha, veste a calça, bora apertar o cinto. Agora levanta os bracinhos que eu vou vestir sua camisa. Não, é você, tomai. Isso aqui é um verbo e ele está no imperativo. Tome, é você que vai pegar lá, ó. Tomou, você colocou na sua cabeça, é você que tem que fazer isso. Então, não adianta só você orar, Senhor, me reveste com as suas armaduras, nanana. Não, você precisa andar nessa verdade, porque automaticamente essa armadura ela vai estar sobre você. É uma armadura garantida, são as armaduras de Deus, garantida para quem é filho dele. A couraça da justiça. Você é uma pessoa justa? Ou você não pode ter uma oportunidadezinha, sequer pequena, o que for, que você vai lá e comete uma injustiça? É injusto. Sabe, aquela pessoa que para benefício próprio passa por cima com um trator de qualquer um, mesmo que isso seja injusto. Às vezes você presenciou algo, você testemunhou contra uma verdade que você sabe que é mais para beneficiar um amigo, alguém que você gosta, você acabou prejudicando uma outra pessoa. Talvez na sua profissão, não sei o que você faz, mas de repente você precisou foi um pouco injusto ali com alguém. Isso é muito sério. Se você é uma pessoa que não é justa, que não pratica justiça, que é injusto, você está com um problema seríssimo na sua armadura também. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Bom, o ide do Senhor, ele é para todos, ele não é só para pastores, bispos, apóstolos, missionários, não. Jesus falou, né? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não falou, olha, que os pastores vão e preguem o evangelho. Não, é para todo mundo. É para mulher, é para homem, é para criança. São para todos. Então, quando você prega o evangelho, quando você está ali em obediência, né? Porque isso, pregar o evangelho, é obedecer, é obediência. Quando você está debaixo dessa obediência, você automaticamente também está guardado com as armaduras de Deus. E tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé é um elemento essencial, fundamental na armadura, porque com o escudo você se protege. Aqui fala que você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ele não pode chegar em você e te tocar, mas ele pode lançar dardos de longe. E com o escudo da fé você vai apagar esses dardos. Como que você vai apagar? Você vai professar a palavra, você vai crer que o Senhor é com você, apesar dos pesares, apesar das circunstâncias, todo o contrário daquilo que Deus te prometeu, você vai crer que o Senhor vai fazer, que a promessa vai se cumprir, que vai se realizar, que você vai conseguir. Por quê? Porque você tem fé, e a fé é essencial para quem anda com Deus, porque muitas vezes o diabo vai trazer cenários mentirosos
tentando te enganar, tentando te fazer desistir, tentando te trazer desilusão, desesperança, fazendo com que você perca a sua fé. Só que é nessa hora que você vai levantar o seu escudo da fé para apagar todos esses dardos do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Bom, capacete da salvação, né? É um elemento também fundamental na armadura, essencial, porque o diabo, ele gosta muito de atacar a mente das pessoas. Eu creio que o principal ataque dele é na mente, porque ele controlando a sua mente, ele controlou você totalmente. A sua mente é que manda, né? Que dita aí o que você sente, o que você pensa, o que você vai fazer. Então, proteja a sua mente, proteja. Coloque a sua mão e ore, né? Ao Senhor, se blindando, pedindo a cobertura dele. Se você é um filho, se você é salvo no Senhor Jesus, você tem esse capacete. Só tome posse dele, né? Tomai, revesti-vos. Aqui fala tomai também o capacete, tomai. Lembra? Ó, pega e toma. Você coloca e ele, Senhor, eu me visto com o capacete da salvação. Livra, me blinda contra toda mentira do inferno, porque ele adora fazer isso, tá? O diabo adora jogar mentiras na mente das pessoas. E aqui fala da espada do Espírito. O que é a espada, gente? A espada nada mais é do que, a palavra do Senhor. A espada do Espírito é a palavra de Deus. E Deus, você vê que Jesus, quando ele foi lá levado para ser tentado, né, pelo diabo no deserto, ele usou a palavra para Satanás deixar ele. Satanás falou, você tá com fome. Por que você não manda que essas pedras se transformem em pães? E Jesus falou, porque está escrito que não só de pão viverá o homem. Ele, se você é o filho de Deus, por que você não se lança daqui? Porque a palavra está escrito, né, que Deus dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Satanás conhece a palavra de capa a capa. E Jesus falou, sim, mas também está escrito que não tentarás o Senhor vosso Deus. Então, a palavra, ela é uma arma muito, muito importante de guerra, de ataque e também de defesa. Enquanto que o capacete da salvação, ele é uma arma de defesa. O escudo da fé é uma arma também de defesa. Então, a gente tem armas aí de ataque e também de proteção. E aqui fala também, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A oração é uma arma, né, tanto também de defesa como de ataque, e a Bíblia nos manda orar sem cessar, orar em todo o tempo, porque a oração é o que move os céus. A linguagem dos céus é a oração. O céu, ele é movido através da oração. A nossa palavra, ela tem muito poder. Lá em Provérbios fala, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. 18:21. Ele diz que a palavra tem o poder da vida e da morte. Então, a palavra, ela tem o poder de mover, gente. Mover coisas. Você profere coisas sobre você e você vai se tornando aquilo. De tanto que você fala. Porque a palavra, ela cria. Então, o poder da oração, ela é tremendo. A gente move o mundo espiritual através da oração. Aprenda a orar, sinta vontade, desejo de orar. E aqui fala sobre a intercessão também, né? Orando, vigiando, tá? Vigiar também é muito importante, porque tem pessoas que oram o dia inteiro, mas não vigia. Tem a língua desse tamanho, cheia de veneno, porque só oração não basta. Se só oração bastasse, meu Deus, eu conheço pessoas de oração assim que ora não sei quantas horas no dia, que eu gostaria de conseguir orar tantas horas como eles oram, só que não vigia, não tem sabedoria nenhuma, e isso é muito sério. Então ora e vigia e persevera. Aqui tá falando com toda a perseverança e súplica e por todos os santos. A intercessão também é uma arma de proteção, tá? É uma armadura de Deus de proteção. Você tem orado pelas pessoas? É importante. Lembra que Jó foi mudado o cativeiro dele quando ele orava pelos seus amigos. Orar é interceder pelas pessoas. Muitas pessoas são salvas. Eu sou fruto de intercessão. Se não fosse alguém orando por mim, eu não estaria aqui hoje, porque eu estaria num caminho completamente diferente e errado. Então a intercessão, ela salva vidas, ela muda destinos, ela é muito importante. Ore, interceda por pessoas, pela sua casa, pelos seus filhos. Isso daqui é um elemento da armadura de Deus. E
na caminhada, né, o Senhor ele vai nos dando outras ferramentas, jejum, por exemplo, existem castas de demônio, a Bíblia diz que só sai com jejum e oração. Nós precisamos de Deus. A gente tem que entender que essas armaduras, gente, elas são espirituais, elas são elementos espirituais que servem para nos proteger e também muitas vezes para atacar, né? A gente precisa saber como vestir. Nós devemos saber como estar segurado por essas armaduras, mas saiba que nós fazemos parte do exército de Deus, do Deus vivo, tá? E Ele, mais do que ninguém, está conosco. Ele é forte, Ele é poderoso, Ele tem todo o poder. E Ele nos deu essas armaduras para que a gente pudesse nos vestir, né, nos fortalecer dele e saber guerrear. Ore pela sua casa, guerreie. Lá em Lucas, deixa eu ver se eu encontro aqui, Lucas 10, o Senhor Jesus fala, né? Fala que Jesus, ele nos deu poder e autoridade para pisar na cabeça, para pisar serpente e escorpiões, e assim como todo o poder do inimigo, e nada e nem ninguém nos fará qualquer mal. Tem gente que não guerreia porque tem medo do diabo. Não, eu vou ficar aqui quietinha porque se eu for orar, não, eu vou pedir só pro pastor orar, porque senão, né, o diabo vai vir contra mim. Eu não tenho. Quem sou eu? Você é um servo do Senhor. Você confessou o Senhor Jesus, você é filha. Você é filho? Pois saiba que o Senhor te deu todo o poder e autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Isso aqui não tá falando de bichinhos, não. Serpentes e escorpiões, a Bíblia representa que são demônios, tá? De todos os jeitos. E mal algum te fará dano algum. Você não vai sofrer nenhum mal. Se revista das armaduras do Senhor. Se prepara e vai para a guerra. Guerreie a favor da sua família, dos seus filhos. Você pode ter certeza. O Senhor é contigo. E quanto mais você se levanta aí como esse intercessor, como essa guerreira ou guerreiro, mais armas o Senhor te dá. Mais ferramentas Ele vai te dando. E você vai crescendo. E a unção vai crescendo. E Deus, Ele vai fazendo maravilhas, proezas na sua vida. Não seja um covarde. O Senhor não te deu espírito de temor, mas de ousadia. Se levante hoje, em nome de Jesus. Que Ele te abençoe e que toda cegueira espiritual dos seus olhos caiam por terra a partir desse vídeo. Agora, em nome de Jesus. Amém.